Então, essa é uma introdução para vocês, para falar sobre esse assunto, né? Então, o coordenador de vocês, a coordenadora da agronomia, sempre falou para mim falar sobre essa questão, né, da temperatura, do aquecimento global, né, da questão do geoprocessamento, que são tudo maneiras da gente entender o que acontece no planeta, né? Então, essa é a minha introdução sobre esse assunto, né? Espero que vocês tenham gostado sobre o que está acontecendo no planeta, né? E sobre a responsabilidade nossa perante isso. Então, nós estamos no planeta e nós temos uma capacidade muito grande de nos adaptar, né? A gente consegue estocar alimentos e tal, mas alguns peixes, tá? Basta uma mudança de 1 grau a mais na temperatura, tá? Para que todos eles nasçam fêmeas ou machos, né? Que é o caso da anchoveta, né? Do Peru. A anchoveta do Peru talvez seja parente da nossa anchova aqui, né? Seja um dos peixes mais deliciosos do mundo. Nenhum outro peixe tem um volume de pescado tão grande quanto a anchoveta. Provavelmente a quantidade de anchoveta pescada ela é igual a dos outros peixes todos, né? Só que ela fica ali, né? Ela depende da corrente de Humboldt, né? Nessa corrente de Humboldt, ela de tempos em tempos ela para e a anchoveta deixa de ser pescada. Por conta disso, né? Ela é principalmente vendida para farinha de peixe e vai para os Estados Unidos e para a Europa e para a China, para onde for, como ração de gato. Uma das coisas absurdas da humanidade, quer dizer, das fontes de alimento mais abundantes e menos problemáticas do mundo, porque lá é um sistema que se reproduz muito rápido, né? A quantidade desse peixe é enorme, né? Ela se reproduz no instantinho e ela vai morrer de tempos em tempos. Então você pode pescar e só tem esse problema do El Niño. Quando o El Niño ocorre, a ressurgência, a corrente do Humboldt, ela não aflora na superfície. E com isso as anchovetas elas não se reproduzem. Então por isso, lá no México, no Peru, no Chile, quando ocorre o El Niño, né, então os pescadores passam alguns anos sem poder pescar para manter os estoques. Mas depois disso, e agora, quando a gente tem um fenômeno chamado Laninha, né, como é que é um esfriamento das águas a mais do que o normal ali naquela região, então assim a quantidade de anchovetas é enorme, né? Eu tive um colega meu da Ipagre que ele foi convidado, ele foi lá para o Peru, e aí quando ele chegou lá no Peru, o pessoal disse assim, nós vamos fazer agora algo diferente. Então ele pegou um barco e tal, e eles foram para um local, e estavam com um local cheio de restos de peixe e tal, e esse barco foi indo para um determinado local, e daí eles jogaram o peixe, os restos de peixe. E aquela anchoveta, né, aquele frenesi de alimentação, começaram a vir, e ele começou a ver que estava começando a bater no barco, né, porque havia uma superpopulação. De repente, formou-se uma ilha de peixes e levantou, né, o barco onde é que eles estavam. Eles literalmente podiam sair do barco e ir para o lado de fora, eles não foram, né, por uma questão de segurança, mas de tanto é a quantidade de peixes que existe nessa região. É uma curiosidade que eles me contaram, não sei quanto de verdade disso isso tem, mas me parece que a fonte era o Serginho, né, da pesca, hoje ele não está mais na Ipagre, já foi para Cidasc, né? Então a Carpesca antes se chamava. Bom, enfim, anyway, é muito interessante o nosso planeta. Nós vivemos num planeta muito, muito, muito legal. Pena que algumas pessoas estão
cuidando muito mal dele. Então, a nossa função, vocês futuros cientistas aí, pessoas que vão trabalhar com esse tema, né, de peixes e tal, tentar alertar o mundo, né, que a gente tem que trabalhar com sustentabilidade. Nada que a gente pode fazer, nós consumimos, né, muito mais recursos que o planeta consegue repor. E parte, né, desse problema vai ser solucionado com atividades comerciais, né, como estão sendo feitas na China, enormes gaiolas, né, essas gaiolas são colocadas dentro do oceano, onde que tem uma produção aí 50, 60 mil vezes maior do que um mesmo local sem essas, né? E aí a renovação de água e tal. Então a produtividade de peixe, quer dizer, o cultivo de peixes é uma das soluções para a humanidade, porque você pode deixar de capturar esses peixes que devem ficar aí, eles fazem parte do ciclo natural, e fazer o cultivo, né, de espécies nossas, e também próprio cativeiro. Então, fazemos parte dessa solução. Bom, vamos estudar a temperatura. Temperatura, primeira lei da termodinâmica, tem a segunda lei da termodinâmica também, tem a lei zero, né? Mas a gente vai estudar primeiro só a parte da primeira lei de termodinâmica. Então, o que é temperatura? O que é a lei zero da termodinâmica? O que são termômetros, escalas de temperatura, expansão térmica? O que é temperatura? O que é calor? O que é calor específico? O que é um calor de transformação? O trabalho, né, produzido pela expansão, né, na primeira lei, e a primeira lei de termodinâmica e os mecanismos de transferência de calor. Como é que, né, então, todas essas histórias que eu estava falando para vocês, né, de sensoriamento remoto e tal, tem a ver com esses mecanismos de transferência de calor. Bom, então, vamos começar com temperatura. A temperatura é um parâmetro físico fundamental, né? E a gente tem vários métodos de medi-lo, né? Então, por exemplo, assim, a gente pode ter um aparelhinho aqui que mostra a temperatura, né? Então, como é que é medida essa temperatura, né? A gente pega e, na verdade, a gente coloca um condutor, e esse condutor, ele é maravilhoso, porque ele, condutor, né, um metal, e ele aumenta a resistividade, né, a resistência dele, é, é, com o aumento da temperatura linear, né? Então você está vendo aqui, ó, né? Um gráfico em que a resistência, né? A resistência medida aqui em ohms por metro quadrado, ohms por metro, desculpa, ela é praticamente linear. Então, nesse período nessa temperatura, a gente pode usar essa equação como, ou seja, a gente mede a resistividade, que é muito mais fácil de medir, a resistência, ou resistividade, né? E com isso a gente infere a temperatura, né? A gente chega na temperatura. Então, quando vocês pegam um relógio aí que mede temperatura, um computador, né, que está medindo temperatura, uma das maneiras deles fazerem isso é através, simplesmente medindo a resistência à passagem da eletricidade para chegar à temperatura, né? Bom, mas também a gente tem outras maneiras de medir a temperatura. Por exemplo, né, a gente diz que a temperatura no Sol é cerca de 5.500 graus. Como alguém conseguiu medir essa temperatura? Ou, aliás, as pessoas já sabiam a temperatura de Vênus. Tanto que eles fizeram análises e eles sabiam que lá ela ia encontrar temperatura de até 400 graus. E mandaram lá as Veneras, as missões lá dos Estados Unidos, elas sobreviveram algumas horas, mandaram algumas informações e derreteram lá, né? Sabia-se. Como é que você mediu, como é que você sabe a temperatura em Marte? Bom, a gente sabe disso por causa das leis da física. Então a gente pega essas leis da física, por exemplo, e uma delas é a Stefan Boltzmann, né? Então,
dependendo da temperatura de um corpo, ele vai emitir mais radiação. E essa radiação vai ter um pico, né? Uma região onde ela vai transmitir mais. E esse pico, ela é inversamente, o comprimento de onda é inversamente proporcional à temperatura. Então, com isso, a gente consegue medir a temperatura do Sol. A gente não botou lá uma nave, não. A gente está tendo uma nave agora lá, inclusive ela está passando por regiões onde a temperatura é muito, 50 mil graus. E ela está passando por dentro dessa região. Só que esse conceito de temperatura não é o mesmo, porque nessa região que ele está passando do Sol, a agitação das moléculas é desse tamanho, mas a quantidade de moléculas é muito pequena. Então, não é bem temperatura. A gente fala de temperatura, mas não é a mesma temperatura que a gente tem aqui, porque não tem... a agitação das moléculas é proporcional a isso, mas tem poucas moléculas e, portanto, ele consegue andar essa temperatura e o aquecimento, né, por conta disso, é muito pequeno, então ele consegue sobreviver a essa região, né? Então, essas maneiras de calibrar a temperatura, por exemplo, aquele sensorzinho, né, que todo mundo vai lá e o cara coloca lá para medir o negócio da temperatura da Covid, ele está medindo a radiação que você está emitindo. E essa radiação é convertida, né, levada para um laboratório, e você calibra ele, e aí no final você tem termômetro de muita coisa, né? Inclusive, alguns que funcionam da maneira mais simples de medir a temperatura, né? Então, vamos olhar para essas histórias de temperaturas, escalas de temperatura. Então, a gente tem basicamente 3 escalas de temperatura muito difundidas, né? A escala Celsius, a escala Fahrenheit e a escala Kelvin, tá? A temperatura absoluta. Bom, vocês sabem que a temperatura de Celsius, né, ela ocorre quando os zeros, né, ocorrem quando a água se congela, tá? 0 graus, e quando a água ferve, 100 graus. Bom, e a temperatura Fahrenheit? Onde a temperatura Fahrenheit ela tem o zero dela. Então, 100 Fahrenheit, tá? 100 graus Fahrenheit é exatamente 37 graus. E 0 Fahrenheit corresponde a exatamente menos 17, em torno de 17 graus Celsius. Qual é que é esse zero, né? Então, eu vou colocar aqui um quiz com vocês. Então, esse zero, né? Eu vou perguntar do zero. O que é? O primeiro 37. O 37. O 100 Fahrenheit. De onde que veio a inspiração? Então, o A é temperatura. Ai, temperatura quente, ou seja, aquela temperatura muito abafada, né? Temperatura do corpo humano. E o C é a temperatura que alguém acha muito quente. Sim, 37 graus é uma temperatura que todo mundo acha muito quente. Então vamos ver qual é que é dessas 3. Vamos ver se vocês estão prestando atenção aqui. Qual dessas 3?
Acabou sendo meio repetitivo. Bom, nós estamos com apenas 3 votos, então a gente percebe quem está, né? Quem é a Isabela, o Gabriel, o Adalgísio, parabéns, tá? Os outros não estão prestando atenção na aula, né? Bom, então, a resposta correta é, a, é, é o que todo mundo respondeu, né? É a temperatura do corpo humano. Então, o Fahrenheit, que era um inventor alemão, ele pegou e colocou esse termômetro, né, dentro, né, do corpo da mulher dele, né, na boca e tal, e achou que esse seria bom, né, que seria, então, acima de 100 graus, né, Fahrenheit, você estaria com febre, né? Então, deu 37, na verdade é 36,5, 37 dá na boa. Agora, o que é esse menos 17? O que é esse menos 17? Né? Então, por que esse menos 17? Então, ah, então o 0 grau, o 0 Kelvin, né? Não vou fazer uma nenhuma coisa, mas nenhum quiz, né? Mas eu vou falar para vocês o que é. E vai cair na prova, né? Então eu não vou nem vou escrever aqui. Isso vai cair na prova, é uma dica para quem não está prestando atenção. Então não vou nem escrever aqui. Bom, é a temperatura de salmoura, né? Então salmoura era muito usado numa época que você precisava fazer doces, sorvetes, né, essas coisas assim, e não tinha geladeira. Então o que as pessoas faziam? Elas botavam um monte de sal dentro da água e botavam lá uma barra de gelo, que era pega em algum local, numa geleira, ou era produzida mesmo, naturalmente já existia forma de produzir esse gelo, chegava lá e jogava dentro desse salmoura. Então é uma quantidade de sal, você satura a água de sal, e ela chega a ficar 17 graus negativo. Então, essa temperatura de salmoura. De salmoura. Então, é a temperatura que o máximo, abaixo do qual, né, a água vai se congelar. Então, o oceano quando ele está cheio de sal, ele não se congela a 0 graus. Ele vai até 17 graus negativo, né, até 17, porque na Antártica e nos polos, né, a quantidade de água que tem é cerca de 32 gramas por litro. Isso não é suficiente para permitir, para fazer a salmoura. Né? A salmoura é um pouco mais do que isso. Então, chega ali 10, 12 graus negativo, a temperatura da água permanece ainda líquida, né? E depois disso, né, todo sal que tem dentro da água é expulso, né? Então eles expulsam todo esse ar e a água se congela, né? Então, para haver o congelamento da água, então sempre que tu congela a água, se tu quiser uma maneira de separar o sal da água, né? É você congelar a água. Aí ela vai e com isso ela expulsa o sal da água, né? Não é economicamente viável, mas enfim. Então, uh, e essa questão da expansão linear? Bom, tem mais gente aqui. Deixa eu falar uma coisinha antes para vocês. Então, hoje eu vou mandar as correções de vocês da primeira prova, da questão lá da terceira lista. Vai ter uma lista nova e a gente vai fazer o seguinte, né? Eu vou colocar para segunda-feira, tá? Próxima segunda-feira, num horário que todo mundo pode, então, às 6 horas, uma nova prova. Não, faz quem quer, quem quiser melhorar a nota, quem tem nota baixa, faz a nota, todo mundo pode fazer, né? E aí vai ser o seguinte, vocês tiraram lá 6, né? Vai ficar 6. Se vocês fizerem a prova e tirarem mais do que isso,
vai a nota que teve lá. Se tiverem um pouquinho igual, vai ficar essa mesma nota. Mas é uma possibilidade de vocês trocarem, fazerem essa nota. Então, ela vai estar lá disponível, né? Só que eu a lista de exercícios para vocês fazerem. Então, eu estou sugerindo de fazer essa prova para vocês na próxima quinta-feira, às 6 horas, às 6h30, né, às 18h30. É apropriado para vocês? É útil para vocês? Alguém vai falar? Tá bom pra mim. Tá? Não, mas alguém que tem interesse aí? Ó, então tá. Vamos continuar aí. Bom, então já está marcado. Então, quinta-feira vai ter a prova. Ela vai ser aberta às 18h30 e vocês têm 2 horas para fazê-la, tá? Isso é uma prova do Moodle, né? Daquela prova que você corrige a prova e tem lá a nota já ao terminar a prova. Bom, expansão linear. Então, uma das maneiras da gente utilizar a temperatura, da gente medir temperatura, é com a expansão linear de corpos. Então, com o aumento da temperatura, as moléculas elas passam a se chocar umas nas outras com maior frequência. Com isso, os materiais, tanto gases, fluidos e os sólidos, eles aumentam, né, de extensão, né? E aí ele se expande tanto linearmente quanto volumetricamente. E essa expansão, então se você tem um determinado tamanho aqui, ó, né? Aí depois você, olha só, né? Você aquece ele, né? Ele está aqui. Vocês podem ver que ele tem um aumento, né? Desse buraco. Esse buraco aumentou com a expansão ΔT aqui na tela. Mas também porque houve uma expansão em todas as direções. Eu não preciso, quando há uma régua, ficar me considerando, porque literalmente eu estou, né, expandindo todo ele, né? Então, esse aumento de tamanho, ele é igual a alfa, o L0, né, o tamanho inicial, vezes o ΔT. O ΔT é a variação de temperatura, tá? Eu esqueci de falar, mas, bom, eu acho que até foi um problema sério. A temperatura, ela é medida, deixa eu falar aqui um pouquinho antes disso, a temperatura é medida, a temperatura Celsius é medida assim, graus Celsius. Então ela varia, né? Ela tem o 0 e aqui 100 Celsius, né? 0 Celsius. Isso aqui é correspondente a 32 Fahrenheit, né? E aqui é 200, quanto é que é mesmo? 260. Opa, aqui eu esqueci de falar sobre vocês, sobre toda essa história aqui. Então, essas fórmulas, né, usadas. Então, o Fahrenheit, ele pega 9 quintos da temperatura em Celsius mais 200, mais 32 graus. Então, daí tu tens o 32, né, graus. Tá vendo isso aqui? Isso aqui, essa bolinha significa graus. Então, se eu tenho a temperatura em Celsius, eu consigo ter a temperatura em graus Fahrenheit. Temperatura em graus Celsius, temperatura em graus Fahrenheit. Agora, quando eu tenho Fahrenheit, né, eu tenho a temperatura em Fahrenheit, eu escrevo ela um determinado número, que é 0 Fahrenheit, seria a menor temperatura possível, né? Então é 0 Kelvin, desculpa, eu falei Fahrenheit, é Kelvin. O Kelvin, ele não coloca essa bolinha aqui, ó. Eu não coloco essa bolinha, porque não é grau. Ela é uma escala absoluta, por isso a gente não coloca que ele é em relação a alguma coisa. Então ele é
Fahrenheit, ou ele é simplesmente, desculpa, ele é simplesmente Kelvin. Então, eu falo graus Fahrenheit, eu falo graus Celsius, mas eu falo Fahrenheit. E a temperatura em Fahrenheit, né? Em relação se eu quero a temperatura em Celsius, eu vou colocar a temperatura absoluta menos 273,15. Então, o que é esse 273,15 graus, né? O que é esse 273,15? Depois a gente vai ver isso, mas é a temperatura, né? É a temperatura mais baixa a qual a gente consegue ir. Abaixo não existe possibilidade de ter uma temperatura mais baixa do que isso. Na verdade, o universo, né, ele está a 3 Kelvin. Então, a temperatura mais baixa que você vai encontrar fora da Terra, né, em laboratórios na Terra a gente consegue fazer 0 Kelvin, quase 0 Kelvin, 0,0000 Kelvin. Mas no espaço, né, se a gente sair aí fora, a gente vai ver só 3 Kelvin. Esse 3 Kelvin é a que a gente chama da radiação de fundo, aquela temperatura que que o universo, né, quando ele estava lá se expandindo, ele lançou muito ondas de calor, de ondas de micro-ondas, e elas ainda estão cobrindo o universo inteirinho. Então, a temperatura disso é 3 Kelvin. Então, essa chamada temperatura da radiação de fundo. Então, era isso, né? Eu também tenho a escala Raymond, né? Que bom, é uma outra escala, mas a gente não vai usar porque ela está em desuso já há muito tempo. A maioria do mundo utiliza graus Celsius, tá? E Kelvin. A exceção é os Estados Unidos, que utiliza essa temperatura Fahrenheit ainda, né? E eles mesmos, né, que teriam que fazer isso. Eles estão em processo de adoção da temperatura Celsius. Então, muitos, por exemplo, na NASA, quando você vai estudar numa universidade, né, as pessoas evitam de usar o Fahrenheit. Então, Fahrenheit é só, os livros didáticos todos estão sendo transformados para Celsius e Kelvin. Então, eles só utilizam na prática, no dia a dia. Mas, aos poucos, eles estão mudando de história. Então, esse ΔT aqui, ó, é a variação de temperatura. Tanto pode ser em Celsius, quanto pode ser em Kelvin, né? Mas não em Fahrenheit. Pode ser usado em Fahrenheit, desde que o alfa, né, que é o coeficiente de expansão linear. Esse coeficiente de expansão linear é algo que você coloca em laboratório, você consegue em laboratório, né? Você vai pegando uma régua, né? Vai aquecendo essa régua, vai anotando os ΔL em relação ao ΔT. E você faz um gráfico, né? Onde coloca aqui o ΔL e aqui o ΔT. Eu vou anotando, eu faço um ajuste entre esses vários pontos que eu consigo, e com isso eu consigo calcular esse alfa, que é, como a gente já viu, o arco do o arco cuja tangente é esse ângulo aqui, o alfa. Vou colocar, vou dizer que isso aqui é o θ, né? Então isso aí seria o alfa seria igual ao arco tangente de θ, desse ângulo θ aqui, dessa inclinação. Então esse alfa é um coeficiente que é calculado no laboratório. Bom, o alfa é linear, mas eu tenho o volumétrico, né? O volumétrico, então, é a expansão volumétrica. Às vezes eu estou mais interessado na expansão volumétrica. Então, a expansão volumétrica ela é igual a beta vezes o V0 vezes o ΔT, onde o beta é conhecido como coeficiente de expansão de volume, o volumétrico, né? E o beta, por incrível que pareça, é igual a 3 vezes o alfa. Né? 3 vezes o alfa. Vamos ver. Bom, aqui a gente tem vários elementos, vários materiais
e os coeficientes de expansão deles. O alumínio, né, é um dos... Olha, o alfa, aqui medido em Kelvin, né, na menos 1, essa... O alumínio, por exemplo, é 2,4 vezes 10 na menos 5. O latão, 2,0. Cobre, 1,7. O vidro varia bastante, né, de 0,4 a 0,7. O Ivar, que é uma liga de níquel e ferro, né, 0,09. Nossa, muito pequeno. Tá? E o aço, olha aqui, ó, 1,2 vezes 10 na 5. Ele, o coeficiente de expansão dele é esse número. Quando a gente vai procurar aqui de substâncias, né, a gente vai encontrar o concreto, né? O concreto, né, ele tem exatamente o mesmo coeficiente de expansão, mais ou menos o mesmo coeficiente de expansão do aço. E por isso a gente consegue construir coisas, porque senão o aço, ele, literalmente, ele destruiria qualquer parede, porque a expansão de um era maior que o outro e, enfim, isso aconteceria, né? Por exemplo, a água ela tem um coeficiente de expansão muito interessante, porque a água, ela até 4 graus negativo, quando a gente está esfriando a água, ela está diminuindo seu volume. Mas quando a gente passa de 4 graus positivos, né, até zero depois disso, ela passa a aumentar o volume, né, com isso. E ela é a única substância no mundo que faz isso. E ela faz isso por causa das pontes de hidrogênio, aquelas que eu falei para vocês. As pontes de hidrogênio, elas procuram um outro arranjo, e com isso a água vai aumentando de volume quando a gente vai resfriando ela. Por isso ela é usada, né, para levantar coisas muito pesadas. A gente estava lá com aquele barco, né? Aquele barco ali não era uma situação, mas numa situação prática, os engenheiros fariam, por exemplo, a torre de Pisa, né? Aquela que é torta, né? Então, como é que os engenheiros fizeram, né, para trazer ela a uma posição mais estável, né? Eles foram lá e congelaram o solo e de um lado da torre de Pisa, e com isso eles aumentou o volume, e aí a torre passou a ficar numa posição mais próximo da estabilidade, né? E ela vai ficar lá durante mais alguns anos, até que volte novamente a precisar ser congelado. Então aqui a gente vê o alumínio, né? O alumínio vai dar 3 vezes o volume para quando a gente quer o coeficiente de expansão volumétrico, o beta, né? Esse beta. O latão é 3 vezes, né? O cobre é 5,1, né? O vidro 1,2 a 2,7, né? O Ivar. E aqui o aço, olha o aço. O aço, mas não tem o concreto. Mas o concreto vai dar o mesmo do que o aço, tá? De certeza. E aqui a gente tem os fluidos, né? Os fluidos, o álcool etílico, o disulfeto de carbono, a glicerina e o mercúrio. Tudo na menos 5, né, graus Celsius ou Kelvin. Por isso a gente pode usar lá o ΔT da maneira que a gente quer. Dá o mesmo resultado, porque são equivalentes. Tá? Então vamos ver aqui um pequeno exercício, né? Variação causada pela variação de temperatura. Então, um agrimensor usa uma fita de 50.000 metros, né, a uma temperatura de 20 graus Celsius. Qual é o comprimento da mesma fita num dia de verão se a temperatura é igual a 35 graus? Então, uma fita de aço, né? Aço, tá? Então, o que a gente tem que ver? Qual a temperatura? 20 graus. Qual é o coeficiente de dilatação do aço, né, de expansão linear do aço? 1,2 vezes 10 na 5. Então, alfa, 1,2 vezes 10 na menos 5, o quê? Né? Vamos colocar aqui Celsius, graus Celsius, na menos 1. Né? E aí, o que acontece? Qual o tamanho dele? O L, 0.
é igual a 50.000 metros. E aí, quanto que ele se expandiu, a temperatura foi para 35 graus, tá? Então, o que a gente quer saber? Qual o comprimento da fita? Então, qual o L, né, a 35 graus, tá? Qual a temperatura do L a 35 graus? Então, primeiro a gente vai calcular o delta L, né, a 20 graus. Então, vai ser o delta L de 20 para 30 graus. 20 para 30 graus. Então, o delta T, no caso, vou colocar aqui, o delta T é igual a 15 graus Celsius, tá? Então, a gente saindo desse local aqui para esse, então a gente vai ter que L0, alfa, delta T. Bem simples. Então, o L vai ser o quê? O L é 35, vai ser igual o L a 25, a 20, mais o delta L. O delta L, desculpa. O delta L. É isso. Então, a gente vai simplesmente colocar aqui o L0, né? O L0, quanto é que é? É 50.000 metros. O alfa, 1,2 vezes 10 vezes 10 na menos 5 graus Celsius na menos 1 vezes quanto? O ΔT foi 15 graus Celsius. Eu corto o grau Celsius com esse. Então a gente vai ter aqui 15 vezes 1,2. Opa, 1,2. 1,2 10. 1,2 vezes 10 na menos 5. Traz a calculadora, vamos lá. Ops, não é isso. Então, 50.000. Ops, foi um a mais. Vezes 1,2 vezes 10 elevado a menos 5 vezes 15. Então, o ΔL foi de 9. 9 o quê? 9 metros. Mais 50.000 vai dar 50.009. Então, aqui, o ΔL, o L a 35 graus, vai ser igual a 50.009 metros. Bom, uma parte do exercício está feita aí. Então, está aqui essa resolução. A gente já fez em cima. Aqui está mais bem, vocês podem olhar na página, né, se vocês quiserem. E aí, uma outra pergunta. Um outro exercício. A variação de comprimento causada por uma variação de temperatura. No exemplo que a gente calculou, né, 7.2, o agrimensor usa a fita para medir qual a temperatura, quando a temperatura é igual a 35, o valor lido, né, ele foi para um mato, e ele é um cara muito, muito observador, ele realmente ele sabe que existe a expansão linear, então ele precisa, ele foi medir lá, o dia estava a temperatura estava nessa temperatura, então ele sabia que tinha mais temperatura. Então, ele mediu 35.794 metros. Qual a distância real, né? Sabendo que a fita foi calibrada a 20 graus Celsius, tá? Então, o que acontece? A gente tem uma medição de um tamanho, né? Isso dá 35.794, só que a temperatura é
35 graus. E agora a gente precisa verificar o quanto a menos de temperatura foi obtido, né? Então a gente pode usar aquilo que a gente já viu antes. A gente viu a razão, né, do L sobre o L0, né, o L a 35, e a gente tem o L a 0 graus. Ou seja, aqui 50.009 metros sobre o quê? Sobre o L a 0 graus. Quanto é que era? É uma regra de 3, na verdade. Então, o L0 era 50.000 metros. Isso é igual, né, a gente faz uma regra de 3, deixa eu apresentar aqui o problema, né? Vezes o valor que a gente tem. Então, o L0 sobre o L0, né, vai dar 50.009 dividido por 50.000, tá? Vezes o L, né, medido, o L a 35, que vai dar 35.800 metros, tá? É uma maneira da gente rechecar essas histórias. Bom, vamos entrar na parte de calor, porque a gente vai ter uma parte aí de alunos. A gente tá com 1, 2, 3, 4, 6, 7. Vamos ter um Kahoot também. Então, temperatura é isso. Né? Qual é o resumo da temperatura? Temperatura é uma grandeza física que ela está relacionada com a expansão das coisas a menos da água para abaixo de 0 graus, mas todas as outras substâncias, quanto maior a temperatura, maior o volume que elas têm. Né? Elas aumentam de volume com o aumento da temperatura. Elas diminuem de volume com a diminuição de temperatura. Isso é uma coisa muito importante, né? Você poder usar essas propriedades, né, que a gente conhece aqui, para poder evitar acidentes. Então, uma ponte lá, ela se expande e tal. E então a gente tem que deixar junta de dilatação, né? Eu fiz uma calçada aqui em casa, bem pequena, né? E eu já deixei lá, já passei lá para o pedreiro e pedi ele fazer lá os locais, né, com a serra mármore, deixar os locais para junta de expansão, porque a gente vê aí um monte de calçadas quebradas e elas são quebradas por causa disso, por causa que não são deixadas juntas de dilatação suficiente, né? Prédios, né? Pontes quebram por conta desse problema. Então, saber expansão linear é legal por causa disso. Então, só que a gente precisa saber também a questão do calor. O que é temperatura? O que é calor? Qual a diferença? Isso é a mesma coisa? Se a gente aquece se a gente joga calor em alguma coisa, né? Aquece algo, a temperatura aumenta. Então, não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Calor é uma grandeza física que está relacionada com energia calorífica. Tá? Então, seria o equivalente, por exemplo, ao resultado do trabalho. Então, por exemplo, se você pega uma seringa, né, uma seringa dessas que a gente gostaria de ganhar uma vacina, né, uma vacina de Covid, quem não gostaria de ganhar uma vacina de Covid aí, né? Bom, a gente pode pegar uma vacina dessa de Covid e tirar a vacina e mostrar o que é o calor, né? Então, quando você pega aquele êmbolo, né, e coloca o dedo lá, vamos supor que a gente consiga colocar um termômetro lá dentro. Esse termômetro,
ele vai fazer o seguinte, ele vai registrar a temperatura. Então, eu tampo o êmbolo com o meu dedo e faço um trabalho com a minha pressão ali dentro. E o que vai acontecer? Eu noto que a temperatura aumenta, proporcional ao trabalho que é feito. Então, por que a temperatura aumentou? Porque teve alguém que fez um trabalho sobre ele, jogou a energia. Bom, mas a gente poderia ter feito isso mesmo, conseguido essa mesma coisa, se a gente tivesse colocado próximo de uma lâmpada ou de alguma coisa aquecida, né? E o calor entrasse nessa história. Então, o calor, né? Ele tem a ver com temperatura, mas ele é uma energia, tá? E como energia, ele tem ainda uma outra propriedade, né? Então, a gente pode falar do calor e da temperatura ambiente e da temperatura do sistema, né? Que a gente tem um sistema, né? Então, o que é que acontece com o calor? Será que a gente consegue transferir frio para algum local? Não, a gente não consegue transferir frio para algum local. O calor ele sempre vai de um reservatório de temperatura maior para um de temperatura menor. Ele sempre flui nessa direção. Então, por exemplo, aqui, se a temperatura do sistema é maior que a temperatura ambiente, então o calor vai para fora. Agora, o contrário é quando a temperatura do sistema é maior do que a temperatura ambiente, environmental, né? Então, aí o que acontece é que o calor vai para o sistema. E se os dois forem iguais, o calor não vai fazer nada. Ele vai ficar lá simplesmente com o valor que for colocado lá para ele, né? Ele não vai trocar, não vai ter uma direção de calor, porque a temperatura ela está em equilíbrio. A gente diz que está em equilíbrio entre os dois. Na verdade, isso é a tal da lei zero da termodinâmica, né? Depois a gente vai ver isso. Então, o calor a gente mede nessa grandeza aqui, ó, caloria. 1,18 pontos, 4,1868 joules, tá? Uma caloria. O que é uma caloria? O que é uma caloria? Deixa eu ver aqui. Tá? Então, a gente tem uma caloria. O que é uma caloria? Caloria é uma grandeza, é uma energia que eu preciso, tá? Eu tenho 1 grama de água. E essa água, ela tá aqui, é 1 grama de água. E ela tá, né? Eu tenho 1 grama de água, H2O, e ela tá 14 graus, ponto 5. E eu quero aquecer ela, coloco aqui um bico de Bunsen, né? E eu quero passar desse valor aqui para 15,5 graus Celsius. Para isso, eu vou gastar 1 caloria. E isso corresponde, né? 400,18 joules. Né? Então, é isso que a gente... assim que foi definido a caloria. E a caloria é uma grandeza tão boa e faz parte do sistema internacional, né? Às vezes é mais apropriado usar caloria, né? A gente, quando come os alimentos, a gente não está falando lá, eu comi não sei quanto, né? Esse negócio aqui é mais calórico, porque tem não sei quantos joules. Não tem. Ele tem calorias, né? Calorias então, é uma maneira mais apropriada de medir a energia, o conteúdo de energia de uma substância, porque a gente tem essa imaginação. 1 grama de água, tá? De 14 para 15 graus, a gente gastou 1 caloria. Então, se a gente tem 1 litro de água, quanto que a gente vai usar para transformar essa água de 0 graus Celsius até 100 graus Celsius? Tá? Então, são 100 graus, então vai ser
100 calorias. 100 calorias. 1 grama, ela saiu de 0 graus, foi até 100 graus, né? Então ela saiu de gelo e foi até iniciar a fervura com 100 calorias, ou seja, 418,68 graus Celsius. 468 joules, né? Depois a gente vai ver que não é essa forma, mas ali, quando chega a 100 graus, e também quando chega a 0 graus, aí a gente fornece temperatura para uma substância e ela não muda de calor. Por isso eu não consigo dizer que temperatura seja a mesma coisa que calor seja a mesma coisa que temperatura. Porque às vezes eu forneço calor, a quantidade de calor, eu realizo o trabalho sobre uma substância e ela não se aquece. Então isso acontece com o gelo, né? Quando a gente usa os patins lá e põe pressão lá em cima, né? A gente transforma ela em líquida, né? Mas esse é um caso especial, com isso a gente passeia em patins, né? Mas normalmente quando a gente pega uma substância, a água e faz e dá calor para ela está a 0 graus, ela não vai mudar de temperatura, né? Ela vai... Ups, o que aconteceu aqui? Um acidente. Bom, vamos ver um pequeno Kahoot para a gente lembrar do que a gente viu, que hoje, a aula de hoje já foi bem, bastante agitada. Então, vamos lá. Vamos ver quem é que vai. É só uma maneira da gente lembrar o que a gente falou. Bom, vamos lá. Hoje estamos com poucos. Temperatura. Vamos lá. Qual a escala mais usada no mundo? Celsius. Isabela na frente. O ponto de fusão e ebulição em Celsius são, respectivamente, da água, né? Vamos lá. O ponto de fusão e ebulição na escala Kelvin. Nossa, todo mundo acertando, né? Vamos lá. O ponto de fusão e ebulição na escala Fahrenheit. Ué, todo mundo já votou? Ops. Então, olha lá. 32 e
212. Vamos lá. Dilatação térmica, aumento da dimensão com o aumento. Da temperatura. Tá? Qual a escala térmica? Qual é a escala térmica do Sistema Internacional de Unidades? Kelvin. Ok. A condução ocorre. Ah, essa parte não vimos. Era para a gente ter visto. É, eu acho que. O que é a temperatura? É o grau de agitação das moléculas. Tá? Então, vamos lá. Uma garrafa térmica há uma parede dupla de vidro e espelha a vácuo. O que a gente pode dizer? O vácuo da parede evita a perda de energia da radiação, o vácuo entre as paredes acelera o processo de convecção, as paredes são espelhadas para evitar a condução, as paredes são espelhadas para evitar perdas de radiação. A gente não viu essa parte, tá? Mas as paredes são espelhadas para perda de radiação, tá? Condução, obviamente, mas espelhadas não. O vidro é colocado para condução. Olá, Vitor. A 10ª. O equilíbrio térmico alcançado quando duas substâncias atingem. O que é equilíbrio térmico? Mesma temperatura, ok. Vamos lá, Vitor. Nossa. Então, o equilíbrio. Né, os sistemas A e B, na verdade, está em equilíbrio, tá? Possuem a mesma temperatura. Pode-se afirmar que é mais frio. Vamos lá, a última questão. Por que numa região mais fria só a superfície congela? Essa é uma curiosidade. Por que numa região. Olha só, né? Na verdade, entre 0 e 4 e 0 graus, a água aumenta de volume quando se resfria. E aumentando de volume, ela fica mais leve, por isso ela sobe. Por isso essa região se congela. Só o topo se congela. Então vamos lá no topo, pódio. Terceiro, Paulo. Segundo, Adão. E terceiro, e primeiro, Vitor.
Bom, vamos lá. Vamos lá deixar vocês fazer o registro da presença.